Bem-vindos ao nosso especial sobre homestaging no Alphaville. Nesse vídeo, vamos mergulhar na visão de João Lobo, renomado consultor imobiliário da região, sobre como o homestaging pode transformar o mercado imobiliário de São José dos Campos e região. Bom dia, bom dia, Bom dia. Lê. Estamos aqui hoje diretamente de uma casa maravilhosa, onde a gente fez o homestaging, trabalho de preparação deste imóvel para venda. E eu sou a Letícia Ximenes, da Go Staging Brasil. Eu sou a Bruna Hoffman. Eu sou o João Lobo, consultor imobiliário. E nosso super convidado de hoje para essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, exatamente porque a gente quer saber a percepção do João sobre o nosso trabalho aqui no Alphaville. Ô, João, a gente queria saber como você descreve o mercado imobiliário em São José dos Campos, no Alphaville, qual a sua percepção sobre o homestaging? Conta um pouquinho pra gente aí o seu lado aí como consultor imobiliário. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite também de vocês. A gente fica muito lisonjeado de receber esse convite de uma empresa e de pessoas como vocês que realmente estão mudando o mercado, né? Eu acho que mudando para melhor. Referente à pergunta, eu acho que hoje o mercado imobiliário de Josense é um mercado muito bom, que ele recebe muitas pessoas, não só josenses mesmo, mas pessoas de fora que buscam a qualidade de vida que São José oferece, né? E quando a gente fala especificamente do Alphaville, a gente já tem uma certificação, um selo, né, que de fato é o Alphaville, né? E muitas pessoas já vêm direcionadas para o Alphaville. Atualmente, hoje na família, acho que a gente tem umas 60 casas à venda, e realmente é isso que eu ia falar, que hoje a gente tem muitas opções de casas no Alphaville, né? Teve um boom na pandemia, pós-pandemia, então a gente tem tanto perfis de imóveis de pessoas que se mudaram para o Alphaville e estão vendendo, de terceiros, quanto construtores que construíram já como atividade um cunho comercial com o objetivo de vender, né? E eu acredito que o stand venha para melhorar muito essa questão realmente quando a gente pensa em qual que é o diferencial, né? O que torna uma casa exclusiva, o diferencial, que é o que vai diferenciar a sua casa dessas 60 opções que tem no Alphaville hoje, né? E então acho que é isso, o stand vem só para melhorar. E hoje o mercado do Alphaville é assim, é um mercado muito bom, mas que de fato hoje tem muitas opções de venda aí. Precisa de um diferencial, né, Precisa, para sair à frente, sem dúvida senão alguma. acaba demorando bastante. Exato. E exatamente isso que o João falou de atualmente terem 60, e mais ou menos 60 casas só no Alphaville à venda, isso realmente foi comprovado, porque além do projeto todo que a gente faz no homestaging, a gente também apresenta para o proprietário, que foi o caso desse proprietário desse imóvel aqui no Alphaville, a gente apresentou um relatório de marketing para ele, e que realmente são 66 casas atualmente à venda no Alphaville. Então, esse foi um ponto muito marcante para o proprietário, e foi um dos pontos chaves que ele decidiu realmente fazer o staging aqui nessa casa, porque a concorrência dele é enorme, e ele queria destacar o imóvel dele desse mercado. Verdade, o grande diferencial nosso é ter essa estratégia, né? Analisar o mercado, ver qual, né, o que tem ali na concorrência, e a gente bolar uma estratégia para sair à frente, para destacar esse imóvel. Isso Exato. acelera demais, né? É isso aí. A venda. Ô, João, conta um pouquinho pra gente. Qual que foi a sua primeira percepção, a sua primeira impressão quando você entrou aqui nessa casa? Porque você nos convidou, né, para fazer essa parceria aqui dentro. E, lógico, a gente entrou juntos, você nos mostrou a casa vazia, e de repente, qual foi a sua impressão quando você entrou nela toda preparada com o homestaging? Foi muito interessante, porque a gente sempre cria uma expectativa, né? O stand, para mim, não é novidade, até em função de já ir para os Estados Unidos e conhecer o mercado imobiliário lá. E isso já é praticado lá, é imprescindível. Lá é muito difícil encontrar um imóvel que não esteja mobiliado. Eu, particularmente, não conheci nenhum. E aqui eu não acompanhei o processo. Então, eu falei, não, deixa que eu quero só ir quando estiver pronto. Foi na surpresa. E eu não aguentei, daí teve um dia que estava até meio chuvoso, que foi no sábado. Eu falei, não, vou ter que ir de qualquer jeito. Até porque eu tinha que mostrar para um cliente meu por vídeo, que ele queria ver também de qualquer jeito. Estavam duas pessoas ansiosas ali. E na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque
eu já tenho essa percepção, né, de conseguir interpretar uma sala onde ficaria um sofá, uma mesa, até pelo fato da minha irmã ser arquiteta de interiores também, então eu aprendo muito com ela, mas mesmo assim eu vi e falei, meu Deus, foi assim, superou as expectativas, não só minha quanto do meu cliente, mas foi muito interessante. Eu vejo para uma pessoa que não tem essa percepção, o quanto que fica mais ainda claro e evidente onde ficam os móveis, eu acho que traz muita clareza, né, mas realmente o meu sentimento foi de expectativas completamente superadas, assim, foi muito, muito bom mesmo. Bacana. Você Não, acha que é outra casa? não deu nem vontade de ir embora, eu falei: "Nossa", ainda mais estava um friozinho, falei: "Nossa, vontade de ficar aqui já". E uma das coisas que o Homestaging ele difere do design de interiores é exatamente, porque o Homestaging a gente trabalha diretamente com o público-alvo. A gente não trabalha somente com aquela coisa mais personalizada, muito pelo contrário, a gente despersonaliza esse ambiente e a gente deixa ele com cara do comprador. Então, um dos estudos que a gente faz também é esse diagnóstico do imóvel todo, focado no público-alvo dele. E no caso do público-alvo desta casa, deste imóvel, foi um público-alvo, claro que no Alphaville, né, a gente tem o público-alvo de pessoas com para criança, casal mais jovem, com crianças menores e adolescentes, e a gente focou muito nisso aqui, e deu super certo, né, João? Sim. E eu até acredito, não é uma pergunta, mas eu acredito que hoje, se eu pudesse perguntar para mim mesmo, até para vocês, para a gente conversar sobre isso, é qual que é a maior dificuldade do stand, né? E eu vejo que não é de hoje que a gente tenta, né, fazer esse Aham. trabalho. E qual foi a maior dificuldade realmente era introduzir para as pessoas isso e mostrar o quanto é benéfico, não só para o proprietário, para o corretor, para os clientes e principalmente para o mercado imobiliário, que eu acho que a gente está numa ascensão e a gente sempre quer desenvolver e criar realmente a melhor experiência para o cliente, né? Porque a gente trabalha com prestação de serviço para um cliente, então eu acho que só traz benefício para todas as partes. Então realmente é a gente provar para os proprietários isso, né? E realmente mudar e elevar o nível do mercado imobiliário joseense e da prestação desse serviço, porque eu acho que hoje o corretor de imóveis ele já é uma profissão que aqui ele não é muito valorizado. Você vê nos Estados Unidos mesmo, o que que é? Ser um corretor de imóveis americano, você pensa o quê? É um carrão, uma pessoa super bem-sucedida. E aqui você pensa que corretor de imóveis é o quê? Uma pessoa que não deu certo em nada, que tentou como plano B o mercado imobiliário e que ele faz várias coisas, porque Fica no plantão. não dei certo na vida, eu vou ser corretor, É. né? Então, por isso que hoje a gente tem o problema das pessoas querendo reduzir comissão, não valorizam, tentam passar por cima do corretor e, consequentemente, às vezes não entendem o trabalho que é de fazer um stand e de trazer essa experiência para o cliente. Então, eu acho que é uma mudança cultural, de fato, né? Eu acho que unindo, né, esses dois campos, o seu trabalho e o nosso trabalho, é uma junção perfeita Sim, para a gente ter aí uma melhoria de mercado, como você falou, e também de elevar ao máximo o potencial daquele imóvel, né, exato, que é onde todo mundo consegue ganhar e sair à frente e agiliza esse mercado, né, dá exato. um outro movimento. É, não, Verdade. sem dúvida alguma, só traz benefício, é isso mesmo. E aí, João, a gente queria ver com você quais são os aspectos mais importantes. O que que você viu que se destacou aqui nesse projeto em específico, dessa casa? Olha, o que particularmente eu gostei muito, que chamou minha atenção e me surpreendeu, né, até falando um pouquinho da outra pergunta, o que mais chamou minha atenção foi a qualidade e a curadoria que vocês fizeram com a parte de mobília, né? Porque eu posso até falar, nos Estados Unidos é que lá é um pouquinho mais descartável, né? Tudo, a parte de alvenaria é muito tudo drywall, então é outro padrão construtivo, né? Mas eu reparei aqui que a decoração, a mobília, tudo extrema qualidade, né? E eu falo extrema qualidade porque a gente está dia a dia com os fornecedores, com os lojistas, a gente participa das mostras, casa cor e tudo mais, então a gente sabe o que é bom, né? E realmente a curadoria me chamou muita atenção, tanto as decorações, os quadros, o sofá, a mesa, os mínimos detalhes para quem entende o que é bom, que tem qualidade. Isso é uma coisa que chamou minha atenção, que vocês não pouparam em escolher os melhores produtos e os melhores mobílias para trazer para dentro do stand. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, sem dúvida alguma. Legal, porque às vezes as pessoas têm ideia, né, do homestaging de fazer um cenário. Sim, E aí acaba, assim,
acaba fazendo assim, o proprietário tem um imóvel, vai, eu vou mobiliar. Vai lá, coloca tudo de qualquer jeito, o móvel que tava no sítio, guardado. Isso, mas isso acontece mesmo. E aí acaba, nossa, para dar ideia do que cabe. Não é dar ideia do que cabe, esse é um dos papéis, né? Uma das funções, das facilidades do homestaging. Mas, na verdade, ele é a gente precisa montar um imóvel, como a Bru falou, pensando, focado no público-alvo. Isso. Então, quem compra essa casa, qual é o tipo de mobília que conversa com esse imóvel? O que encaixa ali? Então, tudo isso a gente escolhe com muito cuidado e também pensando sempre nessa questão do público-alvo. O que esse público gosta, o que atrai, Então, assim, a gente trabalha até conforme, aguçando os sentidos. Então, como você falou, tava um friozinho no sábado, eu vim aqui. Então, a gente preparou essa casa já pensando na estação em que a gente está vivendo, já pensando em todos os sentidos. Então, tudo é muito estrategicamente pensado para a gente aguçar esse desejo, aguçar essa venda, né? Então, assim, é isso que as pessoas não entendem, às vezes acham que é só montar ali qualquer coisa. Não, mas é tudo muito bem encaixado, muito bem pensado. Muito legal essa sua. Fiquei muito feliz de ouvir essa sua opinião aí, de você ter falado dessa qualidade e da questão da curadoria, porque realmente foi uma coisa que a gente trabalhou bastante. A gente já teve contato com outros proprietários de imóveis e era sempre uma das perguntas que eles falavam, mas que tipo de imóvel vocês vão colocar? Como que vocês vão fazer? E é um medo muito grande deles, assim, da gente não colocar os itens que realmente condizem com o imóvel, né? Com a qualidade, com o padrão do imóvel. Então, essa casa dá uma ideia, né? Exatamente que a gente não está aqui para brincar, né? Com certeza. Exatamente. E também isso impacta de forma positiva tanto, né, o possível comprador, que ele acaba muitas vezes, eu quero assim, eu quero com esses móveis, eu quero dessa forma. E isso é muito bacana, né? Porque a pessoa já consegue se imaginar ali, eu quero esse sofá, nossa, achei que isso daqui combinou. Então, ela tem essa possibilidade de já comprar, tendo experimentado tudo aquilo no local. Sim, e tudo de qualidade, né? Volto a falar, tanto o sofá, quanto decoração, quanto lençol, cama, colchão, tudo impecável. Então, realmente, se a pessoa quiser pegar com tudo dentro, ela vai ter uma casa compatível exatamente com o produto que ela está tendo, né? Verdade. É isso aí. Ô, João, como que você acha que o homestaging ele contribui para a valorização dos imóveis aqui no Alphaville, com toda a sua experiência aqui no mercado de São José dos Campos? O staging, na minha opinião, ele contribui só positivamente, né? Obviamente. É uma contribuição muito positiva porque a gente está indo realmente a favor da proposta, não só do condomínio, mas da casa, né? Principalmente quando a gente fala novamente falando da curadoria, que é uma parte de uma escolha muito seleta que vocês fazem de mobília, que é compatível com o condomínio e com a proposta da casa, que é uma casa de alto padrão, né? A gente vê pelo valor, que é um valor expressivo também. E eu acho que a valorização ela está realmente em você ter diferenciais, né? E em você trazer diferenciais, exclusividades, que eu acho que hoje o público de alto padrão, gente, ele busca isso, né? Ele entende disso, né? Quando você vai trabalhar com um imóvel de luxo, por exemplo, a pessoa, o seu cliente de alto padrão, que já entende disso, ele vai identificar uma peça que ela tem uma assinatura de algum artista, de algum design já famoso, reconhecido. Então, acho que são esses mínimos detalhes. Então, eu acredito que a gente consegue... Onde que está a valorização? Onde você agrega valor, né? Não, a gente não está nem falando de preço também, a gente agrega preço, mas eu acho que é sobre valor. Quando a gente fala de alto padrão, a gente agrega valor, que é aquilo que muitas vezes a pessoa não quer nem saber o preço, mas ela quer o seu imóvel valorizado e ter algo agregado, né? Então, acho que ela agrega valor num produto que ele merece ser valorizado, sabe? Então, eu acho que só tem a valorizar e a contribuir positivamente nesse formato. Então, você agrega valor em algo que as pessoas reconhecem também esse valor, né? Porque não adianta você pegar uma casa onde não absorveria esse tipo de produto e você fazer uma curadoria do mesmo jeito
e entregar lá. A pessoa não vai valorizar dessa forma, né? Então, acho que como que o homestay contribui, principalmente em casas de alto padrão? Agregando valor, né? Eu acho que o valor e contribuindo para todo mundo que está nesse ecossistema da venda do imóvel. Verdade. Ô, João, conta um pouquinho pra gente que tipo de feedback você tem recebido dos clientes após a visita do imóvel com o homestaging. Olha, o feedback que eu venho recebendo não é nem só dos clientes, né? São também dos proprietários, né? Até acho que comentei com a Bruna ontem quando eu encontrei com ela, que no dia que eu vim meio que para suprir a ansiedade que eu tava naquele sábado, eu fiz um vídeo, falei um pouquinho brevemente do stand e muitos proprietários falaram: João do céu, eu não sabia que era assim. Aí tem aquela coisa, né? Que daí todo mundo começa a querer perguntar mais, mas eu acho bom. Desperta essa curiosidade e o interesse. Então, o feedback que eu venho recebido tanto dos construtores quanto clientes proprietários é muito positivo. Eles estão interessados em saber mais, eles estão vendo, né? Às vezes a pessoa precisa ver para crer, né? Então, dos proprietários só positivos e dos clientes também. Tanto que no dia, era um cliente que eu havia trazido aqui, ele queria ver, eu já falei: ó, aquela casa que você gostou vai estar mobiliada, eu vou fazer um vídeo para você. Daí eu vim aqui, fiz um vídeo para ele, uma videochamada, ele amou a casa. Então, vários clientes, principalmente nas redes sociais, né, que é onde a gente tem mais trabalhado, só feedbacks positivos e falaram: realmente, João, isso é mais que necessário, né? Muitos clientes também já conhecem o mercado americano e falam: João, isso já é lá, conheço de lá, eu acho que isso tem que vir para cá, a gente tem que quebrar esse paradigma cultural, vamos dizer assim, né? Nossa, muito bom essa mudança de mentalidade, Sim. né? Porque isso acaba trazendo benefício para todo mundo. Sem dúvida. E João, conta um pouquinho pra gente se você acha que como que está agora o processo de venda deste imóvel, se você acha que agilizou, realmente teve uma diferença significativa no processo da venda desse imóvel. Sim, eu acho que a gente trabalha com alguns critérios, né? Eu sempre gosto de falar. Critério de curiosidade, escassez de produto, interesse. Então eu acho que o stand ele traz tudo isso. Principalmente a curiosidade no mercado que pra gente ainda é muito novo, né? O stand. Então desperta primeiro a curiosidade, depois o interesse e acima de tudo a escassez, a exclusividade, o diferencial, né? Que é realmente o imóvel que tem o stand. E o nosso cliente ele amou, né? Então eu acho que ele é um acelerador de vendas de fato. A gente consegue trabalhar com números, né? Isso, com dados. Então até acho que seria interessante a gente ver. E um exemplo dessa casa, o tempo que ela está no mercado e o tempo que ela vai ficar no mercado com o stand, né? Eu acho que é um tempo que vai ficar muito, muito rápido, porque vai ser muito rápido a venda, tanto que esse cliente aí nosso, ele já até meio que, não sei se pode falar essas coisas, né? Mas já fez uma proposta depois que ele viu com o stand e espera até que avance. Mas realmente vai despertar muito interesse nas pessoas, principalmente nos clientes, né? Que eu acho que realmente quando a gente faz tudo isso, a gente faz pensando na experiência para trazer para os clientes de fato, né? Todos saem ganhando, sim. Mas o nosso objetivo realmente é encantar e trazer uma boa experiência para o cliente, né? E concretizar de fato, né, a venda. Então, acho que isso vai poder provar e que o stand acelera. Sim, isso com certeza. A gente sabe que acelera de fato, né? Mas uma coisa que é interessante sempre frisar, né? Não adianta a pessoa também, né, pegar um imóvel que a absorção do produto, um exemplo, do imóvel é até 5 milhões. Ele querer vender por 10 milhões mesmo com stand. Aí eu acho que não é a culpa do corretor nem do stand. Tem que o valor tem que estar um valor ok dentro do mercado, compatível com o mercado e que ele vai ser absorvido pelo mercado. Exatamente, né? Sem dúvida que alguma. esse poder do stand não é tão poderoso que faz encantar o imóvel dobrar de valor. Exato. Eu acho Não assim, é eu acho que mágica. você comentar isso, porque realmente, às vezes as pessoas têm... Que fica tão bacana, né, o imóvel, que às vezes acham: nossa, então eu vou poder pedir muito mais. Não, o valor de mercado continua o mesmo. Isso. Claro que ela vai valorizar um pouco mais, né? Ou ela pode receber várias ofertas, então acaba que esse leilão, ao invés de... Aqui, hoje em dia, no Brasil, o leilão é para baixo, né? Então, o cliente sempre vai fazer uma proposta para baixo. Então, o que pode acontecer com o homestaging?
várias pessoas se interessarem, vários clientes, e aí acaba que vira aquele leilão para cima. Sim. Ah, mas eu gostei muito dessa casa, então eu pago isso. Aí se ele gostou mais ainda, ele vai pagar um pouco mais. E é isso que o home staging faz, ele não vai valorizar o imóvel. O imóvel vai continuar sendo o valor dele mesmo de mercado. Mas o que pode acontecer é que várias pessoas gostarem. Eu acho que até não é nem tanto essa palavra, Bruno, porque eu acho que vai valorizar, ele vai valorizar, que não é sobre preço, Sim, sobre valor. exatamente. Né? É sobre preço. Então, assim, ele não vai aumentar um imóvel que era 5 milhões, não, agora ele está valendo 8 porque ele está com stand. Ele tem um valor agregado, ele tem um preço acima, sim, porque a mobília também tem um preço. Lógico. Né? Mas eu acho que é sobre valor. Então, o stand ele valoriza, mas ele não sobe a régua de preço, né? Ele realmente traz um diferencial. E só que o proprietário também tem que estar sempre com o imóvel de acordo com o valor de mercado, porque senão não adianta ele culpar o corretor, culpar o mercado, culpar qualquer pessoa que seja. Culpar o staging, né? Sendo que ele tem que realmente parar e analisar qual que é o valor que ele está pedindo. Né? Eu gosto sempre de trazer para os meus clientes também indicadores, né? O que é um indicador? A pessoa coloca um imóvel para vender, aí pergunta para o corretor, né, que é um especialista, qual que é o valor de venda? E a gente não gosta de mensurar o valor, nem de colocar preço nas coisas, mas a gente coloca. Não, mas eu não quero por 1, quero por 2. Tudo bem, coloca. Mas a gente vai analisar os indicadores. Teve visita, teve proposta, teve interessado? Não teve. Então vamos mudar a estratégia? Tem mobília? Não tem? Então vamos fazer um stand? Vamos dar uma reduzida no preço? Vamos ver o que muda? Vamos. Então acho que é isso, porque todo mundo, como volto a dizer isso, a frisar, o objetivo nosso é o mesmo, é encantar o cliente, né? Então, eu acho que todos têm que estar alinhados e todos têm que entender que todos têm o mesmo objetivo e que todos estão no mesmo time. Eu não vou disputar com o proprietário, eu não vou disputar com as pessoas que estão querendo prestar serviço a favor disso, todo mundo está no mesmo time para cumprir e atingir o mesmo objetivo. É isso mesmo, e assim, eu acho que o proprietário, às vezes, estando aberto a algumas estratégias, ele acaba economizando, né, vendendo mais rápido, recebendo o dinheiro antes, e ele acaba economizando na manutenção, né? Porque assim, manter o imóvel ali mês a mês, a gente sabe que não é um custo baixo, né? É um peso. Exatamente, tanto que eu acho que é o outro paradigma que tem que quebrar, que ele vai vir até alinhado com o stage, é a questão da exclusividade, né? Daí a pessoa pergunta, mas eu vou fazer stage no meu imóvel, mas eu vou continuar recebendo todo mundo. Então, assim, tem aquela coisa que hoje também tem muito corretor que vai captar o imóvel só para captar, né? Não tem cliente, não tem nada, só para cumprir a meta, bater a meta da imobiliária. Então, às vezes a imobiliária não costuma atender aquele tipo de público, né? Exato. E o imóvel acaba ficando ali travado, né? Exato. Então, mas são paradigmas que a gente está vindo aí realmente para realmente desconstruir essa imagem que a exclusividade é ruim, que não adianta nada, né? Que realmente é o oposto disso, né? Ela também pode ser um acelerador também, e eu acho que ela está totalmente integrada com a questão do stand também. Perfeitamente. Com certeza. Ô, João, conta um pouco pra gente, assim, uma opinião pessoal sua. Como você vê o futuro do homestaging em São José dos Campos, assim, principalmente depois desse... A gente tá vendo que isso daqui tá sendo um marco, assim, uma coisa para provar mesmo. Como você enxerga um pouco ali na frente esse futuro? Eu enxergo com muitos bons olhos, eu acho que é um futuro muito promissor. Tem muita coisa para começar, eu acho que agora, o que a gente está fazendo, né? Posso até falar que é a gente, porque a gente está fazendo esse trabalho junto, sem dúvida algum, mérito é todo de vocês, mas a gente tem que ter todas as partes naquele ecossistema para de fato fazer acontecer. Eu acho que a gente está plantando a sementinha agora e regando, na verdade, né? Eu acho que na verdade a gente já plantou e está regando faz um tempo, agora começou a nascer, né? É verdade. E cuidou da terra e tal, então acho que agora a tendência é só crescer e se fortificar, porque a gente vai provar para o mercado que isso é bom. Provar com números, provar com dados, né? Provar para os clientes que isso é bom, provar para os proprietários, então, e às vezes isso é necessário, é ver para crer, né? Então, eu espero que tudo isso que eu estou falando se concretize, né? E eu acredito que São José tem muito potencial para fazer isso. A gente tem um exemplo, né, básico disso são os estandes que eles têm em imóvel de planta, quando são imóveis de lançamento, que eles fazem o decorado.
né? Mas não tem nem comparação o decorado com o stand, porque o decorado eles não usam a melhor mobília, a parte de marcenaria não é funcional, é tudo mais exposição, né? Não são funcionais. E eu acho que a nossa meta, né, nosso objetivo realmente é mostrar para as pessoas que isso é bom para todo mundo, né? A partir do momento que só traz benefício, não tem por que não prosperar. Mas de fato, às vezes a gente tem que dar aquele empurrãozinho, tem que ver para crer e para mostrar que realmente é eficiente, que todo mundo só sai ganhando. A partir disso, não tem como. O resultado é prosperar, é realmente crescer e ter essa ascensão do stand aí. Ai, que bom, isso aí. Estamos aqui para mostrar de fato que isso funciona e mudar esse mercado juntos. Sim, exato. João, agora a pergunta que não quer calar. Como que foi trabalhar em parceria com nós da Go Staging Brasil nesse projeto aqui desse imóvel? Pode falar a verdade. Não, vou falar a verdade. Eu não vou te beliscar. Foi uma parceria muito boa, para falar a verdade, eu não lembro nem como que a gente se conheceu mais, porque já faz um tempo já, né? Verdade. A gente tentou e graças a Deus agora conseguimos. E parceria muito boa, as meninas além de trabalhar muito profissionalmente, vocês são muito simpáticas também, que eu acho que tem que ter todas, né, tanto o lado emocional quanto o racional, o profissional tem que estar tudo alinhado, né? A pessoa pode ser uma excelente profissional, mas é uma pessoa que não sabe dialogar, é aquela pessoa que é muito difícil, então não foi isso que aconteceu com vocês são pessoas muito simpáticas, comunicáveis, então acho que a gente tem essa similaridade, então tem essa sinergia também, tanto no profissional quanto no pessoal, que realmente o resultado é esse, a gente conseguir implementar um projeto junto depois de muita luta e foi muito bom trabalhar com vocês, eu só recebo elogios também, muitas pessoas conhecem vocês aqui no mercado, vocês não chegaram não faz tanto tempo aqui, né, em São José, mas já chegaram pela porta da frente com o pé direito e foi muito bom e eu acho que a gente ainda vai se aguentar um bom tempo ainda, né, porque a gente vai ter muito trabalho pela frente, ainda, se Deus quiser, muitos stages para fazer. E eu só acho que tem muita coisa para se prosperar, o que precisarem de mim também podem contar comigo. E eu sei também que eu posso contar com vocês, então acho que isso é o pilar de qualquer parceria, né? Essa cumplicidade, lealdade e transparência, né? Que o resultado é esse aqui. Sem dúvida, Jo. A gente agradece muito você também. Essa parceria é muito importante para nós, né? Finalmente, aí, depois de muitas reuniões, muitas possibilidades, a gente conseguir colher um fruto, né? Dessa parceria, eu acho isso muito bacana, que seja o primeiro de muitos. Sim, a gente adora trabalhar com você, uma pessoa também super flexível, simpática, agradável e muito centrada também, sabe? Muito verdadeira. Então isso faz toda a diferença para que um trabalho, né, passe confiança também para o proprietário, para os clientes. Então isso trabalhar com pessoas que passam essa segurança, essa confiança de forma verdadeira, isso também é muito importante. Sim, então, com o mesmo propósito também, exatamente. né? Quando tá todo mundo alinhado, eu acho que é fundamental para dar certo, sem dúvida alguma. E a gente sempre comenta assim entre nós que atenção clientes do João, hein? O João tem uma percepção de mercado, de futuro, né, do mercado imobiliário, uma visão de mercado impressionante, assim. Você, desde quando a gente se conheceu, você apostou na gente, não, vocês vão trabalhar, vocês são minhas parceiras, eu vou colocar vocês no meu site, porque você vê que isso é um diferencial enorme, né, da sua empresa associada à nossa, e a gente só está aqui para agregar o imóvel dos clientes. Então, é uma percepção, uma visão de mercado incrível que você tem, João. Parabéns. Obrigado, mas eu acho que é isso, né, gente? Parceria é uma via de mão dupla, né? Então tem que voltar. Eu acho que quando tem essa via de mão dupla, não tem outro resultado e outro caminho que não seja o sucesso, né? Então é isso. Eu desejo para vocês, para nós aí, muito sucesso nessa parceria e primeiro de muitas ainda. Com certeza. Obrigada, Imagina, João. Obrigado a vocês, meninas. Obrigada por estar aqui hoje com a gente nesse bate-papo super gostoso, descontraído e que é muito importante pra gente e também passar para os nossos clientes, passar para os proprietários de imóveis daqui de São José dos Campos. Não, a gente não está falando só Alphaville, a gente está falando São José dos Campos inteiro, não estamos falando só de alto padrão. O homestay ele pode ser aplicado em todos os padrões de imóveis,
imóvel vazio, imóvel ocupado, a gente tem condições de transformar esse imóvel de uma maneira super positiva, acelerar a venda do imóvel, valorizar esse imóvel e é muito importante que as pessoas entendam que o homestaging não é só alto padrão. Exatamente. São vários padrões que a gente trabalha e que estamos aqui para ajudar os proprietários, construtores, corretores, imobiliárias e trabalhar em parceria. Isso aí. Eu acho que é legal falar isso mesmo, viu, Bruna? Porque às vezes a pessoa vê um stand numa casa no Alphaville, linda, maravilhosa, e pensa, ah, é só alto padrão, não vai vir aqui na minha casa no Apolo, com um condomínio mais antigo, no Esplanada do Sol, Jardim das Colinas, ou no meu apartamento. É verdade. Então acho que tem espaço para todo mundo, até porque vocês fazem uma curadoria do público, né? Então Exatamente. tudo isso vai ser feito, então acho que é isso, todo mundo se encaixa no stand, né? Não só o alto padrão. Então é legal frisar isso também para não limitar. Todo mundo às vezes acha, não serve para mim, para minha casa, para o meu apartamento. Ou às Serve vezes eu tô sim. morando, né? Ah, não, eu tô Exato. morando, então não dá, não. A gente Imóvel faz, ocupado também a gente faz de uma forma diferente, mas também realizamos. E sempre isso, focado nesse público-alvo, né? Ou no poder aquisitivo do público-alvo, em como ele se comporta, o que ele gosta. Então a gente vai sempre buscar estar adequado, claro, primeiramente com o imóvel e segundo com o público que ele vai atrair. E Isso outra mesmo. questão também que eu gostaria de comentar é que às vezes o nome, o próprio nome, né, homestaging, é um nome chique, né? Às vezes as pessoas, nossa, vou fazer um homestaging na minha casa, vai ser caríssimo, não vai dar, não é pra mim. Muito pelo contrário, gente, o homestaging, na verdade, o investimento em homestaging é muito menor do que você ter que abaixar o preço do seu mercado para vender. Exatamente. É muito menor. Exatamente. E é um investimento rápido, porque você vai acelerar a sua venda e você vai ter esse retorno do seu investimento muito mais rápido do que imagina. Então, não é só o nome chique, vale a pena. Exatamente. Isso aí. Então é isso. Bom, gente. Beijo para Obrigado. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi mais uma história de sucesso com a GoStage no Brasil. Se você quer vender mais rápido com mais valor, conte com quem é referência em homestaging em São José dos Campos e região. Até a próxima!